Nós já tínhamos a ideia de comprar uma casa, mas isso, na medida em que os filhos vão crescendo, no nosso caso, começou a se tornar bem necessário. Eles começaram a pedir, cada um começou a pedir o seu quarto, e a gente sentiu a necessidade realmente de ter mais espaço para eles, principalmente um espaço de lazer, para correr, para brincar, porque o apartamento acaba ficando muito restrito e o lazer acaba se resumindo mais ao final de semana. E aí nós começamos a alimentar a ideia da casa e fomos em busca do nosso sonho. E quando tu entra num ambiente que foi planejado por um profissional, tu percebe a diferença. Então a gente queria isso na nossa casa. Então nós já tínhamos certa ideia de encontrar um profissional. E aí eu fui olhar no Instagram e observei, assim, os depoimentos que tinham, me agradaram muito, porque eu senti uma verdade no que as pessoas estavam falando, que era bem o que eu procurava. Então, quando a gente viu aquele depoimento, eu disse, eu acho que está aqui. Acho que nós encontramos as pessoas que nós precisávamos. E realmente, graças a Deus, deu tudo certo, foi legal. E a gente teve, assim, o retorno do que a gente imaginava de profissionais dessa área. A gente buscava o que nós encontramos, que foi organização, porque nós temos uma vida muito corrida, com muitos compromissos, e a gente precisava de alguém que organizasse de uma maneira que a gente se sentisse seguro com o andamento. E isso realmente aconteceu, porque nós não temos tempo e nem entendemos o assunto o suficiente para ficar pesquisando em cada detalhe. E da maneira como a gente foi orientada, a gente foi se sentindo segura ao longo de todo o processo, desde antes do planejamento. Tudo que nos foi apresentado que ia acontecer, foi acontecendo. E a cada passo a gente foi se sentindo seguro de que tudo daria certo. Então a gente já sabia, já imaginava como iria ficar. Então isso tornou muito fácil o processo, porque cada coisa que se concretizava, a gente ia ficando cada vez mais tranquilo, assim. E claro que tem pessoas que têm muito claro o que querem, assim, exatamente como querem. E a gente tinha muito clara a necessidade da gente se abrir para a opinião da Madalena e da sua equipe. Então, na medida que a gente foi vendo assim, as dicas, as opiniões, a gente foi vendo que a nossa casa realmente ia ficar como nós queríamos. E na medida em que a gente tinha os orçamentos e tinha a oportunidade de escolher e dicas de alguns itens que a gente queria fazer mais baratos, outros a gente perguntava, e isso precisa ser realmente do melhor, e elas nos diziam que sim, e a gente comprava, e depois quando instalava a gente via, realmente, que bom que a gente escolheu o melhor. Essa liberdade da gente escolher dentro da realidade da obra faz com que a gente consiga fazer do jeito que a gente quer, porque às vezes as pessoas têm a noção de que o fato de tu chamar um arquiteto significa que tu vai fazer tudo do mais caro. E a nossa experiência é exatamente o contrário, porque eu tenho absoluta certeza que se a gente não tivesse a ajuda desses profissionais, a gente certamente gastaria muito mais. Com a indicação, a gente se sente muito mais seguro e tem muito mais chance de dar certo. E normalmente, pelo que eu percebi, os profissionais que são indicados são profissionais que elas já têm experiência, já trabalharam, já confiam. E é como eu sempre disse para a Madalena, né? Se tu confia, eu também confio. As visitas que a gente faz também com arquitetos são muito importantes, porque a gente vai vendo, porque elas vão anotando e a gente vai vendo no papel o que está se concretizando. Para a gente que não entende muito, a gente começa a enxergar o que elas já têm em mente desde o início, do posicionamento dos nossos móveis antigos na casa nova. E isso foi algo assim que foi um ponto alto, na minha opinião, assim, porque elas organizaram de uma maneira e, sinceramente, parece que os nossos móveis são novos, não são aqueles que estavam no apartamento, porque eles ficaram tão mais bonitos porque houve um planejamento bem detalhado de onde ficaria cada móvel. Então, quando eu me mudei, eu sabia tudo. Eu sabia onde ficaria aquele sofá, aquela cadeira. E isso, para quem está fazendo a obra, é uma tranquilidade. Essa sequência de encontros que são combinados, isso te dá uma segurança. Existe também um acompanhamento da obra por parte delas, com os profissionais, o que ajuda que o cronograma seja cumprido. Então essa questão assim dos nossos encontros, tu sabe quando tu vai encontrar novamente, tu sabe do que vai se tratar o encontro. Isso pra gente que é bastante ocupada é muito importante, porque aí tu relaxa, tu sabe o que vai acontecer no próximo dia marcado, enfim. No caderno executivo que nós recebemos, tinha o planejamento de como seria, de como ficaria. E se a gente for olhar, assim, ó, neste ângulo, por exemplo, que eu estou sentada, era exatamente a foto que tinha no caderno. Bem direitinho as cores, os detalhes. E isso, pra gente, significa, assim, tu conseguir realmente materializar o teu sonho.
O meu closet ficou muito lindo, eu amo, é um sonho, assim, realmente. E ficou exatamente como a gente imaginava. Então, é o que a gente quer quando a gente procura e sonha fazer uma reforma. Minha casa jamais teria ficado tão linda se não tivesse o toque, o profissionalismo, com toda uma conduta, todo um jeito de funcionar que agradou tanto a gente. O resultado final, modéstia à parte, porque a casa é minha, mas ficou tão lindo, ficou muito lindo. Nós estamos muito, muito felizes. Muito bom.